Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos mais uma vez alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. E dessa vez vamos ler Salmos 68, versículo de número 19. Está escrito o seguinte na palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Vamos analisar aqui algumas partes desse versículo e receber da parte de Deus um conforto, um ânimo, disposição para continuar a nossa caminhada que é cheia de lutas, obstáculos, dificuldades e provações. Primeiramente, vamos chamar a atenção aqui para a palavra bendito. Aqui diz: bendito seja o Senhor. A palavra bendito vem de bendizer, falar bem, elogiar. E quando eu digo bendizer e elogiar, eu também me lembro da palavra louvor. Muitas pessoas pensam que louvor se refere apenas à música, mas nós precisamos saber que nem toda música louva o nome do Senhor. E também não é apenas através da música que conseguimos louvar ao Senhor. Louvar é uma palavra que tem o mesmo significado, ela é sinônima da palavra bendizer. Portanto, louvar é elogiar a Deus. Louvar a Deus é falar as coisas boas que Deus faz, que Deus fez, que Ele vai fazer, e até mesmo falar bem de sua pessoa, falar bem de suas características, suas maneiras e seus modos de agir. Na Bíblia Sagrada, o livro que mais contém louvores é o livro de Salmos, um livro que contém 150 capítulos. E eu separei aqui 2 versículos do Salmo 150. Eles dizem o seguinte: Salmo 50, versículo número 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Aqui nesse versículo 2, o salmista está instruindo as pessoas a louvar ao Senhor por causa das coisas poderosas e milagrosas que Deus fez no meio do seu povo. E também na segunda parte do versículo ele diz: louvai-o consoante a sua muita grandeza. Ou seja, Deus é infinitamente maior do que o homem, maior do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Quero observar para vocês que nesse contexto aqui do Salmo 150 está envolvida sim a música. Eu não separei os outros versículos aqui desse salmo, mas eles estão mencionando vários nomes de instrumentos musicais. Por exemplo, louvem ao Senhor com flautas, louvem ao Senhor com instrumentos de corda, louvem ao Senhor com instrumentos de percussão, por exemplo. Separe aí depois um tempo para você ler esse Salmo 150. É um salmo muito pequeno, contém pouquíssimos versículos. Portanto, aqui em Salmo 150, versículo 2, nós temos aqui a instrução que nós devemos louvar a Deus pelos seus poderosos feitos e também por causa de sua muita grandeza. No versículo 6 do Salmo 150, o salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É o que está escrito aqui. Então, todos nós estamos vivos, todos nós respiramos. Portanto, todos nós devemos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, lembrar das coisas boas que o Senhor nos tem feito. Eu me lembro agora de Colossenses capítulo 3, que diz assim que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, lá do alto, das regiões celestiais, regiões em Cristo Jesus, não nas coisas dessa terra. Nós devemos estar conectados em espírito com Deus. Assim nós vamos ter fé
esperança e vamos lembrar das coisas boas que o Senhor nos tem feito. E ao lembrarmos das coisas boas que Ele nos fez, nós automaticamente geramos esperança dentro de nós, sentimos alegria, paz, e o Espírito de Deus coopera conosco, produzindo também esses sentimentos em nós. E também isso é uma forma de sermos gratos a Deus, lembrar a Deus por todas as coisas boas que nós temos, em vez de ficarmos pensando nos problemas, naquilo que ainda não conseguimos, naquilo que nós não temos, naquilo que nós não alcançamos ou não conseguimos ser. Nós devemos pensar naquilo que nós já temos e agradecer a Deus pelo que nós temos e também agradecê-lo porque não estamos em uma situação pior do que já estamos vivendo. Não que nossa situação seja ruim, mas nós poderíamos estar em uma situação inferior à que temos hoje. Portanto, louvemos ao Senhor, sejamos gratos a Ele. Vamos bendizer ao nome do Senhor e as coisas que Ele tem feito. E o Salmo 68, 19 continua dizendo: bendito seja o Senhor, que dia a dia, ou seja, todos os dias, Ele leva o nosso fardo. Eu quero fazer uma observação aqui agora nessa expressão, dia a dia. O Senhor, todos os dias, leva o nosso fardo. Eu quero chamar a nossa atenção aqui agora para pensar em uma coisa. Nós todos temos problema. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia nos ensina que nós devemos passar por várias provações, tribulações, perseguições, dificuldades. Isso é natural na vida do ser humano e nós não devemos esquecer que nós não estamos sozinhos. Na palavra de Deus está escrito que Deus, Ele não nos dá carga, Ele não nos permite vir situações além daquilo que nós podemos suportar. Jesus Cristo também falou com seus discípulos que Ele estava indo ao Pai, mas eles não ficariam órfãos. Ele enviaria da parte do Pai o Espírito Santo. E olha só um versículo que eu separei aqui para nós, que fala sobre isso. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu vou ler apenas o final do versículo. Jesus Cristo falou: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam o que Jesus falou. Ele está conosco todos os dias. Ainda que vocês não consigam perceber, Jesus Cristo está com cada um de vocês. Na palavra de Deus está escrito que os olhos do Senhor estão atentos. Eles estão observando todo o homem, tanto o homem bom quanto o homem mau. O Senhor não nos desampara. Ele está conosco. E eu me lembro de uma passagem bíblica lá do Antigo Testamento. Tem um lugar ali no Pentateuco, eu não sei se é no livro de Êxodo, Levítico, Número ou Deuteronômio, eu não me lembro, aonde Deus dá muitas leis para o povo de Israel. Uma das leis que ele dá para o povo, se não me engano, para os soldados do exército, é que todos eles, juntamente com os equipamentos deles, eles tinham que ter uma pazinha para quando eles fizessem suas necessidades, eles enterrassem aquilo. Eu até me lembro dos gatos, né? O animal, o gato, quando ele faz as suas necessidades, ele faz na areia, na terra e enterra. Eu até me lembro disso. Tem isso lá na Bíblia, sim. E por que o Senhor exigiu isso aí dos homens? Ele diz o seguinte: porque eu estou andando no meio de vós. Então, isso aí, quando eu li isso, não me lembro, já tem alguns anos, isso aí abriu a minha mente. Isso aí foi como uma chave, um destravar da minha mente. Isso significa que o Senhor está caminhando no meio do seu povo. Não precisa que Ele manifeste a sua presença, que você venha sentir arrepios, que você venha sentir a alegria do Senhor. Não é necessário. Ele pode estar no nosso meio sem Ele manifestar a sua presença. Ele manifesta a presença dEle apenas se Ele quiser.
Mas uma coisa nós precisamos ter em mente: o Senhor está conosco. Portanto, nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, vocês não estão sozinhos. Salmos 68:19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Todos os dias ele leva o nosso fardo. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Levar o nosso fardo. Nós podemos imaginar várias coisas. Algumas pessoas têm um ponto de vista sobre o que significa isso, outras pessoas têm um ponto de vista diferente. Mas de um modo geral, a palavra fardo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela pode significar, por exemplo, responsabilidade, peso, dificuldades. Essas responsabilidades, esses pesos, essas dificuldades, elas podem vir de diversas áreas da nossa vida, como por exemplo, no Novo Testamento, Jesus Cristo repreendeu os fariseus e os escribas, falando que eles colocavam fardos pesados sobre os homens, mas eles mesmos não moviam nem com um dedo. Então ali ele estava se referindo às leis, mas não apenas a lei, o mandamento de Deus é um fardo, é uma responsabilidade, é um peso. Existem outras coisas em nossas vidas, diversas outras nós poderíamos colocar como exemplo. E aqui também eu quero colocar para vocês, como eu já falei em um versículo anterior, que em algum lugar na Bíblia diz que Deus não nos dá carga além das nossas forças. Então, nós somos capazes de suportar e carregar o nosso fardo, tudo aquilo que Deus coloca sobre nós. Vamos ler aqui alguns versículos que eu separei para falarmos desse assunto. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, aqui no início desse versículo 4 do capítulo 1 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando que Deus nos conforta em nossa tribulação. Então, aqui nós temos como exemplo a tribulação, as dificuldades, os problemas, as preocupações, as perseguições. Tudo isso podemos colocar em um pacote e colocar dentro da palavra tribulação. E em nossas tribulações, nós não estamos sozinhos. É Ele quem conforta, ou melhor, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós temos o conforto de Deus, ainda que vocês não consigam perceber. Talvez esteja faltando buscar um pouco a face do Senhor, ficar um pouco quietos, deixar a ansiedade de lado e crer no Senhor. Aquietar a nossa alma, fechar o nosso quarto, colocar um louvor calmo, pensar em Deus, falar com Ele, abrir o nosso coração e desabafar aos pés do Senhor. Façam isso, pois isso vai funcionar caso vocês estejam ansiosos e preocupados. Então, Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Essa é uma das muitas maneiras que Ele tem de levar o nosso fardo, conforme diz o salmista no Salmo 68, verso 19. Agora vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu, está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha aí, eu já falei algo que eu nem me lembrava que estava escrito nesse versículo. Lançando sobre ele a nossa ansiedade, conforme eu sugeri a vocês anteriormente. Se coloquem diante de Deus em oração, fechem a porta do seu quarto e converse com Deus, se entregue para Ele. Separe um momento para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus. Não estejam ansiosos por coisa alguma, conforme Jesus Cristo falou, está lá em Mateus capítulo 6. Não andem preocupados com nada, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, e nem também com outras coisas que não estão nesse texto, porque Deus
cuida de nós. Assim como Ele cuida das aves do campo, dos lírios do campo, de toda a natureza que por si só já recebe o cuidado de Deus, nós temos muito mais valor do que a própria natureza. Ele também cuida de nós. Portanto, não há motivo para ansiedade e preocupação. Tudo na nossa vida vai acontecer no tempo certo, no tempo determinado, conforme diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. O fato de Deus estar cuidando de mim e estar cuidando de você não significa que vamos passar por dificuldades e até mesmo escassez. Deus permite dificuldades em nossas vidas, momentos de aflições, momentos difíceis, para que a nossa fé seja provada. Portanto, não vamos esquecer que Ele está conosco. E quando sentirmos desesperados, devemos lembrar da palavra de Deus, devemos conversar com o Espírito Santo, devemos falar com Jesus, orar a Deus, buscar a face dele continuamente, conforme diz lá em Salmos capítulo... Deixe-me ver aqui, acho que é Salmo 105, versículo 4. Isso mesmo, Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Precisamos sempre da presença do Senhor. Não fiquemos ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Agora vamos para os Salmos 23, versículo 4. O salmista, ele era mais inteirado do que nós nesse assunto aqui que eu estou falando. Quem somos nós para nos comparar com o salmista quando o assunto é intimidade com Deus, confiança em Deus, fé em Deus? Olha só o que ele disse, está lá em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui é um salmo impressionante, muito poderoso. Eu me segurei aqui, eu me emocionei, me segurei aqui para conter minhas lágrimas. Olha só, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não importa o nível da dificuldade, do problema que você está passando, talvez você esteja querendo desistir, desanimar, largar tudo, abandonar sua casa, abandonar seu casamento, abandonar seu trabalho, abandonar a igreja, abandonar o caminho da fé, abandonar Jesus. Isso é normal. Todo ser humano passa seus momentos de desespero, os seus momentos de depressão. Portanto, não desista. O segredo é ter fé e perseverar, permanecer, não desistir. Porque isso aí é apenas um tempo que você está vivendo. Existe um tempo para todas as coisas. Eu falo isso aqui quase em todos os meus vídeos. Eclesiastes 3:1 fala que existe um tempo determinado para tudo. Tempo de se alegrar, tempo de ficar triste, tempo de se ajuntar, tempo de afastar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Existe tempo para tudo. Portanto, os tempos difíceis, eles existem, são necessários e eles vão passar. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus e esperar que esses tempos difíceis passem para que nós venhamos contemplar a alegria, conforme diz a palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Então, o salmista falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele não temia mal algum? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Eu estou me lembrando aqui de uma passagem que o profeta Eliseu com o seu servo Geazi, eles foram cercados por um exército imenso. Se eu não estou confundindo, eu posso estar errado. Confiram aí na Bíblia de vocês. Eu acho que era o exército da Síria. Então o servo dele ficou desesperado. Senhor, e agora? O que vamos fazer? Então Eliseu orou a Deus e disse: Senhor Deus, abra os olhos dele para que ele veja. Então Deus abriu os olhos do servo do profeta e ele viu cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Portanto, nós não podemos ver, mas podemos crer pela fé, porque nós vivemos não por aquilo que vemos, mas por vista. Pode ter certeza, se você teme a Deus, é um servo, uma serva verdadeira de Deus, anjos de Deus estão ao seu redor, te protegendo e te guardando, ainda que vocês possam não ver. Deus está conosco. Não há motivo
para temer, porque Ele está comigo e Ele está com você. E o salmista ainda diz o seguinte: eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui eu vejo a palavra de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus, medita na palavra de Deus noite e dia, conforme o salmista diz lá no Salmo número 1. Esse confia no Senhor, porque ele conhece a Deus, ele conhece os testemunhos de Deus, ele sabe como que Deus opera na vida do seu povo, na vida das pessoas, ele sabe como que deve conduzir um homem e uma mulher de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus, além de guiar e conduzir a vida do salmista, assim como conduz e guia a nossa vida, ela também trazia conforto para a alma do salmista. Assim também ela traz conforto para a minha alma e para a sua alma. Esse é mais um motivo pelo qual precisamos ler a palavra diariamente, meditar na palavra diariamente. E vou finalizar com Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus Cristo falou o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou lhes aliviar. Vou ler aqui na versão antiga, do jeito que está escrito aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acabou, não tem conversa. Se vocês não se colocarem aos pés de Jesus, se vocês não buscarem ao Senhor, conforme eu li lá em Salmo 105, versículo 4, buscar a face de Deus, se vocês não seguirem o conselho que eu dei, separarem um tempo para estar na presença de Deus, desabafando com Ele, abrindo o coração com Ele, ouvindo a voz dEle, conversando com Ele, se vocês não fizerem isso, não vai ter alívio, porque Ele falou lá em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. A nossa solução está apenas em Jesus Cristo. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. É promessa de Jesus. Jesus é vivo. Ele está me ouvindo aqui gravando esse vídeo e ele está te ouvindo aí, ouvindo o meu vídeo gravado. E se você crê, essa promessa aqui vai cumprir na sua vida, porque Ele é fiel e Ele tem zelo em cumprir a sua palavra. Ele deseja o nosso bem. Ele tem planos para nós, não planos de mal, mas para nos dar um fim de esperança. É mais ou menos isso aí que diz lá no livro de Jeremias, eu não me lembro mais a referência. Então, é isso aí, meus irmãos. Eu espero que essa palavra tenha fortalecido o coração de vocês e eu peço a Deus que Ele venha renovar e restaurar a fé de vocês e que Ele venha repreender todos os dardos inflamados do inimigo, tirando todo o sentimento de tristeza, de depressão, toda incredulidade, toda dúvida, toda confusão na sua mente, que Ele venha derramar a paz e a alegria do Espírito Santo, te dando ânimo, alegria, disposição para buscar a face dEle, para ler a palavra, meditar a palavra e viver a palavra de Deus. Isso foi uma oração. Se você concorda, digita aí no comentário amém. Então, meus irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Se não são inscritos, se inscrevam e não esqueçam de ativar as notificações para não perderem novos vídeos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.